uma das grandes vozes da prosa de ficção da literatura piauiense. Agradecer a sua boa acolhida em participar desse diálogo. É a segunda versão do Círculo Literário Virtual de Entretextos. Nós teremos uma nova versão no dia 4 de julho, em que o poeta Eli Ruas será o escritor a ser discutido, a ser vivenciado. E o João Pinto produz habitualmente contos, tem uma série de livros de contos publicados, um deles em 91. Você pode dizer o título do livro, João? É Vozes Esvaídas, não é isso? Estou correto? Luzes Esvaídas. Nós temos em seguida O Ditador da Terra do Sol. Isso. Maravilhoso esse livro, gosto demais desse livro. Nós temos Contos de uma Aula no Vermelho, o livro do qual você ainda há pouco fazia referência, e está lançando agora pela editora Caravano o livro As Pedras Doentes da Rua do Filho, romance fabuloso. Estou fazendo a leitura dele, estou encantado com não apenas o estilo que eu já conhecia, mas sobretudo com as representações que ele constrói aqui sobre a sua Luzilândia, sobre o Amazonas e a forma como ele trata aqui no texto, especificamente a prostituição. Então, são alguns dos elementos que estão me chamando no primeiro momento a atenção. Então, seja bem-vindo, João. Eu vou projetar aqui o roteiro que você havia inicialmente estabelecido, encaminhado para nós, para que servisse como ponto de partida do nosso diálogo. Fique inteiramente à vontade para a sua exposição. Vou projetar aqui o roteiro que você nos encaminhou. Está visível aí para você, correto? Tá. Então vamos aí, fique bem-vindo e fique à vontade. Pois é. A gente elaborou seis partes com relação à construção do livro, né? E a primeira, seguindo na ordem aí, seria sobre os rascunhos. Então, como é que se deu isso? Primeiramente, esses rascunhos, eles foram feitos em 6 meses, quando eu me aposentei da sala de aula. Aí é o seguinte, o problema todo e a dificuldade de rascunhar um romance seria por conta de eu ter sido antes um mero contista, aonde o conto é uma narrativa pequena e que quando a gente escreve um conto, é apenas um episódio, uma sugestão temática com poucos personagens, geralmente um ambiente. E quando eu comecei a escrever o rascunho, foi uma luta terrível minha para conseguir fazer uma obra que não fosse sugestiva, mas que estivesse dentro do aspecto da explicação, já que o romance, se é uma sugestão, mas o leitor quer que nessa sugestão a obra explique e desenvolva os temas propostos pelo escritor. Então, é claro que nessa brincadeira de acerto do gênero romance, eu passei quase 10 anos escrevendo essa obra, fazendo ajustes nela, na questão da linguagem. Só depois é que eu mandei a obra para Belo Horizonte e lá a obra foi impressa
A data do lançamento lá seria no dia 8 de abril, mas com esse problema do coronavírus, não foi capaz. Bem, alguma pergunta? Você pode avançar. Ou eu sigo... Você segue para nós não interrompermos o fluxo do seu raciocínio. Eu mesmo já tenho aqui um questionamento a lhe fazer, mas você segue o fluxo do seu raciocínio e nós posteriormente retomamos para fazer intervenções, ok? Pois então é o seguinte, então eu vou, como é que se diz? Você quer abrir logo para um primeiro momento de diálogo? Eu acho o seguinte, eu acho que eu falando um pouquinho das coisas, Então vamos aí por depois, partes. aí a gente pode fazer a conexão do diálogo entre os parceiros, né? Não seria? Isso. Você quer abrir Aí logo? tem aí, ó, Você o quer abrir, foco da narrativa. você quer abrir o diálogo por cada tópico, é isso? Pode ser. Pode Aí ser. tem, olha, o foco da narrativa. O livro apresenta dois narradores, um nordestino e outro amazônico. Aí tem o livro. Esse segundo, com o livro, lida com dois cenários. A gente pode elucidar essa parte aí, colocando que o livro, na forma como ele foi construído, ele se trata de um projeto todo fragmentado na questão da narração. Então, essa fragmentação, ela se dá quando o narrador faz um corte de ruptura na narrativa e apresenta um cenário. Então, esse primeiro cenário aí da obra, ele é construído dentro do cenário nordestino, na cidade de Luzilândia. É quando o personagem João Vivim chega, constrói uma casa e depois faz um porão. Só que depois disso, de ele contar os acontecimentos, como aconteceu a sua chegada na sua terra natal, há um corte visceral na obra. Aí já entra o cenário amazônico. E, ora, esse cenário amazônico, ele foi construído dentro de um ambiente que o narrador não é um narrador, de que forma eu posso avaliar? Seria um narrador fantasma. Então, esse narrador fantasma cria uma perspectiva na obra de um conjunto de um romance também com o gênero fantástico. Aí é o seguinte, aí dentro dessa visão amazônica, essa região vai ser, como é que se diz, abordada, vai ser explicada por esse narrador fantástico, que é o narrador fantasma, e ele acompanha um professor que vai dar aula no interior. Aí esse narrador fantasma, como ele tem conhecimento da região, ele vai demonstrando essa região amazônica, o transporte fluvial da região, a predominância. Ele vai mostrar a questão da gastronomia local e, aliado a isso, a escola, o projeto desse livro também tem a ver com a escola, tá entendendo? Aí depois disso, aí vem assim, olha. Então, quando o leitor vai ler esse livro, ele tem que ver
essa parte da fragmentação, tá entendendo? O discurso se opera no interior dos parágrafos a subverter o tradicional numa narrativa em prosa. O contista João Pinto, ele nunca construiu uma narrativa vendo essa questão tradicional do discurso, da fala dos personagens. Todos esses meus textos, desde o conto e até o romance agora, o discurso, a fala dos personagens, ele vem no interior dos parágrafos, em forma de vírgula, de ponto. Aí qual é o objetivo desse estilo? É de fazer com que o leitor, às vezes, sinta que está entrando num ambiente onde ele deve ter muito cuidado na questão da leitura e do significado que representa aquela mensagem ali no contexto, né? Então, com isso, o livro todo se caracteriza com esses discursos no interior da fala, e às vezes esse discurso, às vezes ele tem um plano, ele tem um flashback, tá entendendo? Ele pode ser um discurso direto ou indireto livre, e assim vai a narrativa. Aí depois a gente presente na parte do enredo. Ora, o enredo do livro, As Pedras Doentes da Rua do Fio, não é um enredo sequencial, cronológico, já que ele é fragmentado dentro da narrativa. Aí, esse enredo, ele subverte o processo da cronologia dentro da obra. Está entendendo? E aí, com essa fragmentação de falas e de o tempo ser um tempo que não tem cronologia, às vezes traz muita dificuldade para o leitor. Mas, aos poucos, com a convivência textual dentro da narrativa, o leitor vai se inteirando e vai observando, porque, olha, se existe uma obra que eu construí, não a obra para ser um Pantanal para o leitor, mas uma obra com um discurso literário que se aproxima mais do leitor. Então, esse foi o grande legado dessa obra minha. Porque as obras dos contos que eu escrevi, ela traz muita dificuldade para o leitor, mas essa aí, a prosa, ela está mais próxima do leitor, mesmo com essas dificuldades de fragmentação, de volta do tempo, que o tempo não é uma coisa sequencial, ele quebra essa monotonia da coisa seccional, e a criatividade da linguagem também permanece dentro do livro. Então, a gente já pode abrir aí, que eu já dei alguns detalhes sobre o livro de um modo geral, né? Sim. Aí, por exemplo, aqui, ó. Você quer comentar alguma passagem dos dois trechos que você selecionou, ou nós... Pois é, olha aí, por exemplo, aí, ó. Esse aqui, ó. Contratei um pedreiro para construir um reservatório no lugar do formigueiro. Mas o pedreiro pôs tudo a perder com esta ideia. Tá observando a vírgula aí? Vai entrar um discurso direto, através da vírgula. Então, isso aí é uma característica
do estilo da minha prosa. Seu Vivim, se construir um reservatório, terá de comprar uma bomba SAP para alimentar a caixa d'água e depois acabou seu sossego na rua. Olha, já vem um ponto. Mas sorrir na água é desumano, seu Bernardo. Então, seu Vivim, o patrão é quem manda. Apenas dê um palpite. Quando ia saindo, chamei-o novamente e ponderei. Numa coisa, você tem razão, seu Bernardo. Nessa rua ainda não há água encanada. E sei o sofrimento da gente. Mas qual é a sua ideia para construir no lugar um porão, seu Vivim? Porão? As pessoas da cidade não fazem porão nas casas. São espaços inúteis e criadores de insetos. Então, seu Vivim, faça seu reservatório, mas à noite, ao dormir, a ideia do porão passou a remoer meu cérebro como dor de dente. Foi indo até que acalmou. Então, observe o seguinte, ó, tem uma verdade aí desse romance. Por exemplo, eu li uma obra do Hidalberto Barbosa Lima, que é um dos grandes críticos literários, que é paraibano. Então, ele escreveu um livro, que eu não me lembro agora o título, onde ele questiona essa questão do título nas obras. Ele diz que um título na obra sugere até o leitor comprar essa obra numa vitrine. Aí ele vai apontando, aí ele vai dizendo que, às vezes, os títulos, eles se repetem quase como um clichê de um escritor para outro. Aí eu havia escrito, o primeiro título que eu dei a esse romance foi Minha Aula, Meu Revés. Não. Foi O Porão de Luzilândia. Mas aqui no Amazonas tem um escritor que escreveu um livrozinho, uma novela, O Porão das Almas. Olha aí, olha, a conexão do clichê da palavra porão. Eu sempre eu ficava inquieto com o título O Porão de Luzilândia. Quando eu demonstrei para o Kennard e outros intelectuais daí, ele disse, rapaz, João Pinto, esse título não está beleza. Aí é que veio a ideia, As Pedras Doentes da Rua do Fio. Eu digo, agora tá bom. Porque o livro, ele trata, de certa forma, de patologias de doença, como o mal de Alzheimer. Está entendendo? E aí vai pela frente. Então, eu tive muito cuidado nisso. Eu escrevo a minha prosa, mas o meu cuidado é com a linguagem clichêizada. Eu procuro escrever uma coisa que traduza poeticidade no discurso também, que tem muita coisa nesse livro. Tá? Aí aqui embaixo vem o outro cenário aqui, esse aqui, olha. As águas, dá para levantar um pouquinho aí? Deixa eu ver aqui. Sim. Ó, as águas do Rio Negro moviam com força a proa dos barcos. Uns que saíam e outros que chegavam lotados do interior. Era intenso o tráfego no rio. Gente e bagagens que saía ou entrava para suas caixas de madeira. Agora, iria conhecer o outro lado da região. Atrás do ladrão que fugia. O barco ia lotando com redes atracadas nas madeiras no âmbito convés que sufocava
quem era passageiro. Uma buzina bizarra produzia um som potente ao repetir várias vezes sua partida. E as pessoas acenavam e jogavam beijos às que ficavam. Agora, viajaria a uma cidade do Madeira e, ao persegui-lo, nem imaginava repetir o gesto de outros aventureiros que caçaram tesouro na Amazônia com bravura. Mas a malária e os bicos das araras os deixaram sepultados na floresta. Acho que nós conseguimos, João, ter uma visão muito concreta do seu projeto literário e poderíamos aqui abrir para discussão. Se Isso. eventualmente o tempo de que nós dispomos aqui se encerrar, eu vou gerar um novo link e encaminho aqui para o contato dos que estão participando, que estão cá comigo, tá? Se eventualmente o nosso tempo aqui se encerrar. Eu gero uma outra reunião, coisa de 5 minutinhos, tá? E encaminho o link para cada um dos que estão aqui participando, tá? Quero aqui saudar a escritora professora Marta Cortesão, que está aqui conosco também, tá? Que Então, legal. tá? Quero saudar todos Parabéns para que estão aqui conosco. os convidados aí Então, da João, sala. vamos aqui então abrir, quem eventualmente tenha questionamentos, que se manifeste. Eu gostaria de iniciar aqui, eu pontuei uma série de questões aqui acerca de sua narrativa. Eu chamo narrativa porque conto, crônica, romance, novela, são narrativas, né? Em essência, né? Então, independente do gênero, né, nós vamos lê-los como nós lemos narrativa, né? O procedimento, o modo de ler a narrativa, embora tenha variantes, mas é muito próximo, né? Diferentemente do modo de ler poemas. Me diga uma coisa a princípio. Para a grande maioria dos romancistas, o processo de iniciação a esse gênero, ele se dá através de outros gêneros curtos. Quando eu digo curtos, não estou de forma alguma depreciando esses gêneros, em absoluto. Cada um tem as suas especificidades linguísticas. Seja o conto, seja a crônica, seja a novela. E às vezes, inclusive, esses gêneros mais breves, como a crônica e às vezes o conto, eles servem não apenas como experimentalismo da linguagem, servem para reforçar o aprendizado dos recursos da literatura, mas eles também vão contribuindo para formar uma cosmovisão que, de alguma forma, é sintetizada nos romances. No seu caso, particularmente, o perfil dos personagens que você constrói, a ambiência dos personagens. Eu estou aqui vivo aqui em minha memória um de seus contos, O Ditador da Terra do Sol, né? Que é o conto exatamente em que nós temos uma personagem que raspa a cabeça das domésticas que trabalham em sua casa para que ela não venha despertar nenhum interesse da figura do esposo lá no latifúndio. Eu estou aqui com a presença desse personagem muito vivo. Toda vez que eu lembro dos seus textos, me ocorre desse personagem que foi tão bem construído naquele conto. E o conto, que é um conto de excelência. Então, os contos dos livros anteriores, eles serviram para você como experimentação linguística. Nós vamos encontrar a cosmovisão de mundo que está lá representada em textos que são mais breves. Essa cosmovisão também está presente aqui, como do ponto de vista temático, aquilo que você diz, como do ponto de vista do ponto de vista estrutural, do ponto de vista da expressão, o modo como você diz, como esses contos eles estão de alguma forma presentes em As Pedras Doentes da Rua Fio, ou não estão presentes de maneira alguma. Eu acho o seguinte, que
um prosador, quando ele escreve um livro, que seja livro de contos ou crônica, e depois migra para um projeto mais avantajado, que é o romance, ele leva todas essas experiências que ele construiu. Até porque o conto é um mini cosmo. Aparece, ou, às vezes, como eu defino, um mini romance, mas com tudo em miniatura. A miniatura do personagem, às vezes aparece um ambiente único, tá entendendo? O enredo também, que é uma coisa única. E essas experiências que você fala aí, são as experiências que eu levei para o romance. Mas só que essas experiências, na forma, na linguagem, ou até mesmo na poeticidade da linguagem, que está presente também, está presente aí nesse romance em algumas partes, tudo eu já fazia no conto. Aí qual foi a dificuldade maior? Para eu não escrever um livro grande, de dimensão de romance, que não enfechasse um conjunto de contos. Deveria ter unidade. Esse texto deveria ter uniformidade, mesmo fragmentado, como ele se encontra em algumas partes que você, antes de a gente vir para cá, você tocou, porque lá existe alguns temas. O tema familiar, que você colocou muito bem, memorialista. Tem o tema da prostituição, representada pela prostituta menina. Tem o tema da escola, quando um determinado personagem vai trabalhar numa escola do interior do Amazonas. Então, essas singularidades temáticas dentro do texto, elas já foram escritas nos meus contos. Só que a grande dificuldade era escrever um romance mesmo explicando essas coisas. Aí a uniformidade desse livro, porque quando o autor, ou melhor, quando o leitor termina o primeiro cenário amazônico, o primeiro cenário nordestino, que é feito esse corte visceral na narrativa, e o leitor vai ler uma paisagem amazônica, aí ele fica pensando assim, o leitor. E a sequência da vida do João Vinvim nessa paisagem do Nordeste. Será se ela não tem alguma conexão? Que essa conexão é que forma o universo uniforme do livro. Que quando esse personagem amazônico sai, vem da cidade do interior, perseguindo o ladrão para pegar um baú que era o baú que o avô dele tinha deixado. Aí ele vai, acompanha esse personagem, que era o professor lá, que estava dando aula, que tinha roubado o baú dele. Aí ele termina os dias dele lá como professor, como migrante, e volta para o Nordeste. A grande surpresa para o narrador amazônico é que ele vai deixar esse baú dentro do porão do João Vinvim, aonde ele escreve os manuscritos sobre a cidade de Luzilândia. Aí o livro torna uniforme, e até porque
que uma grande intenção aí também do livro é contar sobre a doença mal de Alzheimer. E como é que poderia um idoso, um aposentado como João Vivim, viver numa cidade do interior e sofrer e se contaminar com essa doença, que é genética da família dele, e não ter nenhuma cuidadora. Aí que entra a grande jogada do livro que conta a história do João Vivim com a prostituta do cenário nordestino. Aí o livro fica todo amarrado desse jeito. O livro, em outro aspecto, conta essa grande tragédia, conta uma história de amor que passa a ter uma fatalidade com a morte do personagem, mas também ele também questiona a vida dos imigrantes que vêm, que se deslocam principalmente do Nordeste, para outros locais, como aqui na Amazônia. Porque é o seguinte, aqui, no início da borracha, no final do século XIX, que começou o grande momento da borracha, migraram para cá cerca de 500 mil de nordestinos. 80% desses nordestinos, uma boa parte deles morreram nas selvas, justamente por malária, que era a doença mais perigosa. E os outros que sobreviveram, me parece que foi uma seleção natural da região, uma região altamente úmida, como era a Amazônia naquele período. Então, a gente discute essa questão da migração do João Vivim, morando, ele com aquele desejo eterno de sempre voltar para o Nordeste, mas, ao mesmo tempo, não queria deixar a região amazônica. Nós temos aqui algumas questões que pontuamos, João, mas eu vou passar aqui a palavra para quem dela queira fazer uso e queira lhe dirigir algum outro questionamento. Por gentileza, quem deseja se manifestar, desabilite seu microfone e faça a formulação ou comentário que julgar oportuno, por favor. Alguém deseja se manifestar até o momento? Pois não, professora Marta, fique à vontade, pode desabilitar seu microfone. Satisfação tê-la aqui conosco. Seu microfone está, deixa eu só ver aqui. Agora sim. Okay. Eu só queria dar boa tarde. Eu cheguei no meio porque aqui eu estou na Espanha e eu perdi o horário, viu? Eu calculei errado, então eu entrei atrasada, né? Desculpa. E eu achava que eram as 10 daqui. Aqui são 9h41 da noite. Então, olha aí, ó. É mesmo. Temos que atentar para este detalhe na próxima. O fuso horário é uma disparidade grande, né? Sim, sim. E que horas são aí, só por curiosidade? Aqui? Deixa eu ver. É 3h42. Ah, tá. Aqui em Teresina, no Piauí, 16h42. São 4h42, uma hora a mais. Uma hora de diferença. Eu vou ficar louca com isso, mas olha, temos que prestar atenção nesse detalhe para uma próxima, né, oportunidade que eu participar. Então, gente, eu só quero agradecer pelo convite, né, do professor Dilson. É um prazer, o escritor João Pinto, conhecê-lo aqui pessoalmente e a todos os outros que estão aqui neste grupo. Eu quero dizer que eu estou conhecendo a sua obra agora mesmo. E, então, o que eu tenho a dizer é que parabéns pela iniciativa, né? E que eu vou ficar aqui ouvindo para logo depois, se me ocorrer alguma pergunta,
fazê-la, certo? Pelo que eu entendi, é um romance, né, que você é o autor, né? E então eu estou tentando ainda fazer a compreensão do assunto, certo? E dizer também que esse universo que você está falando da Amazônia é um tema muito interessante, que eu sou apaixonada e me interessa muito, certo? Então, vou ficar aqui atenta. Obrigada, viu, professor, por... Aí, Obrigado. deixa eu lhe responder, olha, é tão emocionante que até o professor Dilson aí, ele já verificou que quando há um corte visceral e entra no cenário amazônico, o narrador parece que, que tem mais paixão pela essa região, tá entendendo? E é mesmo, a região amazônica é uma região bela, de imensos lagos e rios, tá entendendo? É uma coisa que a gente não consegue compreender essa grandeza dessa vasta floresta que quando eu cheguei aqui na região amazônica, sinceramente, a região amazônica tinha 90% da floresta, tudo em pé. Aí entrou a ditadura militar, abriu a migração maciça do pessoal do Sudeste, do Sul para cá, para a questão do gado. E o que está matando a região amazônica aqui é justamente a criação de gado na região. Que não tinha essas coisas aqui, não. O que tinha mais era coisa natural mesmo. Mas é uma região bela. E nesse livro, essa região é repensada desse jeito, com essas belezas naturais da mulher amazônica, que é criada com muito peixe, tá entendendo? Uma proteína. Se existe uma coisa imensa que tem aqui nessa região, é a reserva natural de peixe e castanha do Pará, que são proteínas completas na alimentação da humanidade. É só mesmo quem mora aqui que sente essa grandeza. Mas muito obrigado pela sua fala. Espero que você esteja aí na Espanha, beleza, com esse problema do coronavírus. Eu tenho uma irmã que mora na Itália, bem pertinho de ti aí. Muito obrigado, tá? Por nada, eu sou de Tefé, viu, no interior do Amazonas. Eu também me criei no peixe. Ah, você é de... Ah, é, né? Ah, então... Sim. Sou conhecedora desse universo. Cenário, pois é. Imagine eu que eu passei 4 anos dando aula no interior em Manicoré. Você conhece, né, Manicoré? E dei aula já, né? durante 2 semanas eu estive pela UFAM. Foi um trabalho muito bacana conhecer. Porque aqui existe um negócio legal que o pessoal diz: qual o vale que você mora? Ah, eu moro no Vale do Madeira. Aí a gente já sabe que tem várias cidades e tudo. Mas Tefé é uma cidade. Prazer conhecê-lo, viu? Um prazer. Vou ouvir sobre a sua obra e logo depois, se me ocorrer alguma pergunta, tá? Ah, legal. Tá bom, pode fazer. Obrigada, certo? Vou ficar aqui, silenciar o microfone, porque quando eu começo a falar, eu não paro mais, e eu acho que eu já estou atrapalhando muito. Tá bom. Prazer, viu? Tá, obrigado. Tá? Nós temos alguma outra intervenção dirigida ao João Pinto? O João Luiz, fazer alguma intervenção? João Vivi? João Luiz, nosso João Luiz Rocha. João Luiz, o João Luiz, o juiz contista. Querem fazer alguma intervenção? Alguma pergunta? Dirigir algum comentário? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Rapaz, olha, o João está até ouvindo. A barba aí, beleza. Estou cultivando uma barba, né? Isso é por força da quarentena.
Bom, em verdade, eu queria só cumprimentar o João Pinto, parabenizar pela obra. Eu confesso que ainda não tive a oportunidade de lê-la, né, de apreciar a sua obra, que as minhas atividades na magistratura ainda eu continuo. Só a única coisa é a mudança ao invés de trabalhar de forma presencial, estou trabalhando nesse formato aqui que nós estamos, né? Pela videoconferência, até as audiências, nós estamos fazendo as audiências telepresenciais. Você imagina uma audiência que começa às 8 horas da manhã, eu vou terminar 12 horas, porque tem sempre uma complicação por conta dessas ferramentas. Às vezes cai a rede, né, cai a internet. Mas muito bem, eu só parabenizar e parabenizar também o professor Dilson Lages pela iniciativa, já é a segunda atividade, né, que ele lança nesse projeto desses diálogos aí. E da mesma forma que a escritora Marta Cortesão, eu estou aqui também para ouvir, né? Eu confesso que é muita coragem sua, muita audácia sair do conto para o romance, né? Eu acho que, eu não sei se eu vou conseguir cumprir essa tarefa, ter essa ousadia, mas eu admiro essa tua passagem, João Pinto, do conto para o romance. Eu vou Acredito que não seja fácil. João Luiz, você deve procurar um livro aí na livraria do Stephen King chamado Sobre a Escrita. Rapaz, esse livro me ajudou muito no processo de construção do meu romance. Ele explica no livro, o título do livro é Sobre a Escrita. A gente sabe que ele é o mestre do suspense nos Estados Unidos. O romance dele é um cara que a maioria dos romances que ele escreveu, tudo já está na tela do cinema. Aí é o seguinte, ele escreveu esse livro, me parece que foi em 2002. Quando eu estava no meio do livro, sofreu um acidente e passou quase um ano hospitalizado. Quase morreu, cara. Aí ele conversa com o prosador, que é um livro não é metódico. Tá entendendo? É um livro que ele ajuda o escritor, o prosador, a se aproximar mais do leitor, não ter medo de escrever o enredo do livro, trabalhar muito bem, deixar o medo de escrever. E outra coisa importante, que ele diz que as respostas de a gente escrever um livro tá naquilo que tu já escreveu, para tu dar uma sequência da narrativa. Então essa foi a grande descoberta que eu tive no romance. Porque no conto, você escreve um conto e fecha aquele enredo. Mas aquele enredo dá uma sugestão para tu construir mais essa narrativa. Pois é isso no romance que tem as brechas. Tu queres construir um assassino no teu texto? Tem personagem que se adequa dentro desses personagens que tu já escreveu. Aí, como o processo narrativo é uma ficção, é uma mentira, aí a gente faz esse link, criando essas coisas até quando você termina o enredo do livro. Mas é muito importante você e o Dias procurar ler esse livro do Stephen King, Sobre a Escrita. Não é um livro que ensina... Vou procurá-lo. Obrigado aí, viu, meu amigo? Um abraço aí para você, foi legal. Outro grande aí, parabéns pela obra. Vou continuar aqui na escuta. Tá bom. Quem mais desejaria? Marcos, você desejaria fazer algum questionamento? Maciene Alves, vocês gostariam de fazer algum questionamento? Eu tenho aqui duas outras questões que eu pontuei aqui, mas vamos deixar Marcos, Maciene. Olá, Dilson.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu áudio não está muito legal aqui, até para ouvir vocês está um pouco complicado para mim. Mas eu estou lhe ouvindo bem. Pois Eu também. pronto, pois tudo bem. Pois então, o vídeo não dá para me botar porque minha webcam está com problema. Mas eu estou lhe ouvindo bem. Estou ouvindo, mais importante. Certo, vou continuar. Em relação à obra, também não conheço ainda o livro, mas pelo que escutei do autor, né, do João, o livro ele conta uma passagem, né, onde existem 2 cenários, né, diferentes, né, isso, João? E a minha pergunta é em relação a esses cenários, o que você usou para unir em relação a essa tentativa de produzir um livro que unisse esses 2 cenários diferentes, né? No caso, que passa na Amazônia e no interior, Luzilândia. É aqui no Piauí? Na Fica cidade... já próxima ali dos Lençóis Maranhenses, né? Perto da cidade de São Bernardo. Sim, sim. Pois é, essa sua Fiquei pergunta... pensando em Luzilândia, eu pensei que fosse outra cidade, mas assim, eu associei a Luzilândia daqui, do Piauí, né? Do norte do Piauí. Pois é lá mesmo. Ah, Já fica próximo ali de São Bernardo, no Maranhão. sim, sim. Conheço Beira do Rio Luzilândia. Paraíba. Aí é o seguinte, olha, essa sua pergunta aí foi muito legal com relação a esses ambientes. Observe que o personagem principal do romance chama-se João Vivim. Sim. Tá entendendo? Quando ele se aposenta na cidade do Amazonas, ele retorna para o Piauí com aquela ideia obsessiva que poderia pegar o mal de Alzheimer. Está entendendo? Sim. Então, ele trouxe da região amazônica toda a convivência ambiental, material e emotiva dessa região. Aí, quando ele chega dentro do Nordeste, numa região diferente, ele não se sente mais aclimatado para viver nessa cidade. Só que acontece um grande acontecimento na vida do João Vivim. Ele tinha mais ou menos uns 50 anos quando se aposentou, que era esse período, esse tempo que as pessoas se aposentavam antigamente, com 50 anos, uma mulher com 45 anos. Aí um dia ele desce o bordel da cidade e conhece uma prostituta desbocada. Uma prostituta mais ou menos com entre 18 e 19 anos. Aí essa prostituta, aos poucos, vai dilapidando esse lado enfermiço dele, de se preocupar com doença e não querer viver a vida dele. E ele vai, paulatinamente, se afeiçoando a essa prostituta, sem nenhum preconceito social nem nada. E pois não é que essa prostituta tinha também algum vínculo afetivo com a família dele no Maranhão. Aí é o seguinte, aí ele começa a ter uma relação quase assim de amor por ela, e o livro fala desse grande momento de um educador com valores totalmente diferentes, o valor da doença, o valor da intelectualidade, o valor de convivência de outra região, e com a convivência com uma prostituta com outros valores, os valores da sobrevivência material do dia a dia. Mas sempre essa prostituta demonstrava para ele o lado da alegria. Não era por ser prostituta, mas era o arquétipo emotivo dela que fez prender
esse personagem do romance, que é uma grande projeta assim uma história de amor entre esses dois mundos díspares que existe, um educador com a prostituta. E nisso a gente tentou fazer um resgate da prostituição nesse período aí, que é visto também nos contos do contista juiz, que está aí que está hoje com a gente aí. Então é desse jeito aí que se dá esse conhecimento dessa realidade entre dois cenários. Certo, João. Era isso mais ou menos que eu estava tentando compreender aqui em relação à disparidade, né, das cidades no contexto da sua obra, mas foi bem isso. Aí essa disparidade ainda ocorre na seguinte maneira. O João Vivim, quando sai da região nordestina e migra para a região amazônica, no arquétipo dele, o que ele leva é a escassez. A região nordestina sempre simbolizou a escassez pela sobrevivência da vida. E quando ele chega lá, na Amazônia, ele se depara com uma região onde o termo não é escassez, é a bonança de tudo. Imensos rios, peixe à vontade, uma região com frutos, todo tipo de fruto que vem da floresta, está dizendo que até hoje existem essas coisas aqui. Aí ele tenta fundir essas coisas dentro do processo mental dele. Quando ele volta para lá, para o Nordeste, aquela região está a mesma coisa ou a pior, da escassez. Mas ele foi mais lá para viver nesse cenário que foi o cenário da morte da mãe dele na doença mal de Alzheimer. E lá conheceu essa prostituta. Tá bom, meu amigo? Obrigado. Mas o romance ele não tem nada difícil de se ler. As únicas coisas que trazem assim policiamento para o leitor é essa questão da fragmentação do texto e dos diálogos que são montados de modo subversivo no texto. Mas o resto está tudo beleza. Sempre, existe muito humor na linguagem, existe muita poeticidade também. É um livro que eu construí com a mesma qualidade dos outros livros de contos que eu havia produzido. Marciene, você deseja fazer algum questionamento? Eu vou passar, então, adiante. Eu havia aqui, João, a princípio, formulado aqui um questionamento que me ocorreu quando eu comecei a leitura do livro e fiquei curioso para confrontar aqui o seu olhar de terrorismo para a sua Luzilândia, quer dizer, não é para a sua Luzilândia em si, porque é um personagem que fala, né? Mas a autoficção não tem como se libertar dela. Ela está muito viva aqui nesse texto, né? Da Luzilândia representada nas páginas do livro, para confrontar com as cidades amazônicas que estão aí, com a Amazônia aí representada. E me ocorreu, quando eu estava vendo, a prostituição se destaca logo de saída como um tema que chama muita atenção da gente, olhar para as cidades amazônicas e a prostituição, me ocorreu, quando eu estava fazendo a leitura, a reflexão sobre o valor e o sentido estético da obra.
você já teve a preocupação de evidenciar isso desde o início, né? Que o círculo, os textos em prosa estão organizados com a seguinte perspectiva: o autor, ao falar da sua obra em si, o autor vivo, ele faz 6 perguntas sobre a obra que ele considera fundamentais para se entender a obra ou o seu processo de criação, a obra em si ou o processo de criação, e vai responder a essas perguntas. O João optou por não fazer as formulações em si, mas já por apresentar as respostas em forma de tópicos, né? O João Pinto. Então, diz o Harold Bloom que a obra literária, a qualidade da obra literária está associada à sua capacidade de gerar estranhamento. Estranhamento, exatamente. Então, mas essa característica, hoje, ela já não tem sido muito suficiente, ou apenas aquilo que há de suficiente, para nós caracterizarmos a dita obra pós-moderna. E há teóricos em tempos em que os estudos culturais invadiram o campo da teoria literária, se tornaram quase que uma primeira natureza, com muita ênfase ao discurso e às diversas semioses que hoje habitam os estudos da literatura, inseriu-se aí uma outra condição para validar o valor de uma obra literária, que é o fato de as vozes de o texto representar vozes. E que vozes são essas? Vozes, embora essa ideia não seja nova em si, seria representar exatamente o quê? A periferia, seria representar exatamente segmentos que historicamente têm direitos negados. Então, o que nós estamos acompanhando hoje, em termos de literatura, de dimensão estética da obra, já não é só essa capacidade de estranhamento, de dizer por meio de uma linguagem não revelada, de dizer de uma maneira muito personalista. Hoje se tem colocado como critério muito regularmente também o fato de vozes, de diversas vozes excluídas, conseguirem ser enxergadas. Então, você consegue fazer isso aí, inclusive, tematizando o lado da miséria e do conflito da condição humana, nos personagens que estão representados aí, não apenas na figura da prostituta, mas também na própria figura do professor, na própria figura do que navega pelas águas do rio, né? Então, esses elementos, eles conseguem revelar isso muito bem. Mas quando você falava, eu estou fazendo esse pequeno comentário aqui porque eu queria fazer uma reflexão aqui sobre a prostituição, mas você já o respondeu aí anteriormente na pergunta do Marcos. E aí eu apresento a pergunta seguinte, quando você faz referência aí, pontuou que a sua narrativa é uma narrativa fragmentada, em que vozes se confundem, né? Em que você subverte os discursos, subverte a fala do narrador, integrando a fala do narrador, a fala do personagem, tornando muito vivo o processo de interlocução, de inserção do leitor, inclusive na própria leitura da obra, embora isso retarde um pouquinho a leitura, exija que ele lê num ritmo mais lento, né? Mas vai fazendo também com que o texto seja experimentado de uma maneira muito mais viva também, né? Aí tem um fato curioso, né? Que me ocorreu quando você falava aí, dizendo que você insere, né? Está muito vivo no texto, a figura do narrador fantasma, né? Que ele acompanha, né, esse professor para você inserir a presença do fantástico. E aí você tem a união entre o fantástico e o social, né? Não é social e o real também. Não é o fantástico, o social e o real, né? O real está através do social, né? Então você consegue ver o social e o fantástico, que não é empregado largamente, né? Mas não é assim, isso é uma tarefa desafiadora, né? Pelo menos a mim parece, agregar os dois sentidos, né? É mais fácil você agregar o social ao psicológico, né? Mas ao fantástico, me parece a mim que é uma atividade mais exigente. E aí você diz que insere esse narrador fantasma. Então, veja bem, qual é o meu questionamento? Qual seria a influência das lendas e dos mitos, já que você está numa região que ela, por essência, já é mito e já é lenda. A Amazônia, para o mundo, para nós que estamos em outras regiões do país, é a lenda em figura de gente, é mito em figura de gente. Então,
qual é o lugar do mito e da lenda na construção do seu narrador, na construção, inclusive, desse fantasma, na construção das representações de mundo que você constrói em sua obra? Vamos ver, vamos tentar explicar isso, né? Eu acho o seguinte, esse narrador fantasma criado, ele não se detém nessa parte lendária da região. Ele se agrega mais ao contexto social da escola. Tá entendendo? Ele vai inserindo essas coisas, ele acompanha esse professor que vai dar aula no interior, numa escola, e está sempre ao lado dele, e a visão que ele tem mais está relacionada com a visão gastronômica da região, a visão dos rios, dos afluentes, dessas coisas. Mas não existe essa interação assim explanada da questão do mito da Amazônia. Não existe isso no meu livro, não. Mas tem alguns livros representativos aqui na região desse jeito também. Mas isso aí o narrador ele não opera nisso. Até porque ele persegue um cara que rouba um baú dele de um hotel, que era um legado afetivo do avô, e nessa perseguição ele vai registrando a região amazônica, os costumes, a gastronomia, a vivência material dos ribeirinhos e tudo. É isso aí que o livro fica mais representativo. Me permita aqui um questionamento. O seu narrador, ele é um narrador, então, não para focar... Esse narrador que abre espaço para o fantástico. O fantástico, ele funciona na obra, então, como um artifício linguístico, né? Ou seja, ele é um artifício que eu emprego para representar os costumes, os hábitos e os valores, e não aquele fantástico no seu sentido stricto sensu, né? Então, ele tem uma outra função, ele é um artifício para que eu possa inserir uma dada voz que vai me... Até porque a voz dele, a função dele, é contar a história desse professor dentro da sala de aula, que usa sempre esse baú na sala de aula do avô dele. Aí ele vai registrando esses aspectos do dia a dia da região, tá entendendo? É isso. Aí ele funciona como aquele narrador. Não existe um narrador, existe um narrador em primeira pessoa, que às vezes ele narra seus acontecimentos como personagem principal. Aí existe um narrador, também em primeira pessoa, que ele conta a história de um narrador mais importante, de um personagem mais importante. É justamente esse que, por exemplo, Dostoiévski, quando escreveu Os Demônios, o narrador que comenta a crônica, o romance, é uma pessoa que vive ao lado de um grupo nihilista na Rússia, que tenta destruir a monarquia cesarista, e ele vai contando as coisas, só que ele não é o principal. O principal é aquela sociedade secreta montada por 5 elementos. E dessa forma o personagem aí, amazônico, porque ele vive num mundo não físico, mas um mundo etéreo. Ele não dorme, mas ele ouve tudo.
ele pode ficar dentro de uma situação assim, bailar no ar, ele sente que o corpo dele é mais etéreo, como se fosse mesmo um fantasma. Mas só que ele vai dando todos os acontecimentos que ocorrem com esse personagem professor dentro do município. E aí ele vai registrando a fala do cara, os hábitos dele lá, como é que ele se inteirou como um personagem migrante dentro de uma região, como é que ele reage com a cultura local e tudo. Então, isso aí é um outro lado da narrativa, tá entendendo? Da região amazônica. Ô, João, eu andei aqui pontuando uma série de palavras assim muito específicas que têm uma conotação regional. Inclusive palavras que são bem nossas, bem próprias do Nordeste, algumas até que se confundem aí com o Norte também, né? Qual é o lugar do regional na sua obra? Porque quando nós encontramos textos que têm palavras de sentido muito específico, essas palavras elas dão, às vezes, uma dificuldade de leitura. Nós usamos e não enxergamos isso, mas alguém que está lá no Sudeste, no sul do país, não tem a mesma percepção que nós. Né? Então, mas qual foram essas palavras aí que você... Não, encontrei, por exemplo, né? Se eu vou aqui para a passagem que você... é das passagens mais interessantes aqui para mim do livro. Vou aqui avançar, por exemplo, para a página 153, né? Nós vamos encontrar assim, que são palavras... 153? Sim. Por exemplo, farinha do Uirani. Guarani. Farinha do Guarani. Nós vamos encontrar aqui algumas palavras, por exemplo, cumbuca. Cumbuca é uma palavra, né? É uma palavra... a cumbuca é usada aqui... Sim. A cumbuca é a cabaça aí. Sim. Inclusive aqui quando ele... Aliás, existe até um dito popular... Aí eles não cortam a cabaça. Aí eles transformam numa cumbuca para servir o tucupi e algumas coisas aí. Aqui recebe a designação clássica, está cada vez mais raro nós encontrarmos na zona rural, né? Daqui do Piauí. Aí essa farinha aí, a farinha do Arini, é uma farinha aqui no Vale do Rio Negro, que os índios fabricam, e ela é toda assim, bem delicada. O grão dela parece assim, não ser farinha, tá entendendo? É toda ovalzinha. Tá vendo? Eu sou especialista em farinha do Arini. Não é? Olha aí, ó. Eu sou especialista em... Então acrescente aí que você é mais amazônica aí, ó. Olha, a farinha do Arini realmente ela é aquela que é preparada com a mandioca, né? A mandioca anta, antinha. Meus pais eram agricultores. E então, o que acontece? A farinha do Arini é quando você, na bacia, faz o processo de girar para que ela se torne bolinhas. Bolinhas, exatamente. Isso. E quando joga no forno, ela fica como se fosse ova de peixe. Sabe aquelas bolinhas? Então, tem exatamente. Sabe por que isso aí? Porque a farinha... Então, a mediana. Então, tem essa farinha do Arini, é esse processo. Ela tem o amazonense só quer só farinha do Arini, né? A farinha do Arini é porque ela começou a ser fabricada no Arini, certo? Então, o Arini é um município próximo a Tefé, de barco, assim, que não corre muito. Entre a comunidade dos índios, né? Não são só indígenas, são maranhenses. Mas eles já pegaram esse processo
Provavelmente eles tenham pegado esse processo e já deixado pelos índios. Claro, mas assim, essa farinha do arinhim, segundo a minha mãe conta, ela não foi criada pelos índios, ela foi criada por uma família portuguesa que se estabeleceu ali e viveu como ribeirinho e fizeram... Interessante isso, ó. Sabe? Então, assim, os indígenas também viviam por ali, mas os indígenas, a partir do momento que eles passaram a viver no Arinhim, já não era aldeia, né? Porque já era um aglomerado maior Povoado, né? Sabe que a paróquia dominava né, a questão do cristianismo e tudo isso. Então, assim, eram pessoas mais católicas e pessoas descendentes de portugueses e também estrangeiros, no sentido de que imigrantes, né, que vinham do Nordeste nesse sentido. Então isso quer dizer que você tem descendente de nordestino, né? Sim, a família de minha mãe é do Nordeste. Eles foram para o Acre e do Acre para dentro do rio Urucum, em Quari. Mas onde? Do Ceará ou Maranhão? Seu descendente? Não, do Ceará, no Ceará. A minha mãe veio de lá, a família dela. Porque é o seguinte, nesse período aí da borracha, isso. A melhor borracha extraída na região amazônica ficava no Acre, porque lá chovia menos do que o Amazonas. O Amazonas é o estado mais úmido da Federação Amazônica. Uhum. E as terras lá tinham uma semelhança com as terras do Nordeste para plantar. E dá tudo beleza lá mesmo, porque aqui, na época aqui, que o pessoal trazia milho de lá, que era cada espiga zona de milho, que era coisa linda, parecia com aqueles milho produzidos lá no Nordeste. Falando de regionalismo, eu tenho uma pergunta, né? Porque tem sempre essa polêmica eu não conheço a obra, eu vou perguntar por isso, porque eu não conheço, e eu gostaria de saber, assim, a opinião de vocês em relação essas duas vertentes aí que são muito discutidas dentro da questão do regionalismo, que esse regionalismo de cor local e esse regionalismo que é chamado universal, né? Então há uma discussão entre vários autores aí. O que vocês têm a nos dizer a respeito disso? Que eu sou nova aqui e eu quero aprender com vocês. Eu vou entregar essa sua voz aí para o Dilson, que ele é mais didático do que eu. Ou então para o João Luiz. Isso é uma polêmica, né? Uma questão assim para discutir, né? Não vamos aqui colocar como que é isso, que é aquilo. Porque o regionalismo na literatura ele se deu quando o escritor escrevia uma obra e difundia os hábitos sociais e culturais e gastronômicos dessa região. Aí, quando é que isso se torna universal? Quando a obra que ele escreveu sai desse âmbito, esse âmbito regional, para um âmbito mais universal, porque tem um seguidor de leitura mais importante. É como aquela obra do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. As obras de Graciliano Ramos, está entendendo? Uhum. Essa questão também o Milton Ratum, né, usa muito essa questão do regionalismo universal, mas assim, eu queria saber em relação à sua obra, né, essa que vocês aqui estão discutindo, em relação à obra. Como eu não li, tenho curiosidade de saber, o professor Dilson que leu, e eu acho que aqui, nós quatro aqui, a Marciene, não sei se leu, o João Luiz disse que não teve o prazer de ler ainda, mas assim, gostaria de saber de vocês que conhecem a obra. E Marta, é o seguinte, olha, essa questão de obra regionalista cai também numa questão ideológica. Na época, você escreveu sobre essa região, então ela está caracterizada como obra regionalista, porque trata dessa região específica. Aí, hoje em dia, essa ideologia literária ela já foi superada, mas o Dilson está percebendo que existe alguma coisa, alguns traços na minha obra disso aí. Até porque
O narrador, por exemplo, amazônico, que eu considero um narrador fantasma, ele dá uma dimensão muito grande dos hábitos do amazonense, de comer peixe com vinagrete, que é gostoso a gente comer, né? Com pimenta murupi, essas coisas, tá entendendo? Então, tem todo esse arsenal de riqueza gastronômica desse meu livro, tá entendendo? Para caracterizar essa região, mas também, quando chega na paisagem nordestina, e ainda tem outra coisa, você elencou uma questão muito importante. Aí imagine o João Vivim, que foi um professor que trabalhou na Amazônia, aí do romance, que ele veio com a cultura da escassez, de comer bode, comer carneiro, comer mais carne de porco, tá entendendo? Aí quando chegou aqui, imagine a adaptação dele para comer um peixe assado, um tambaqui, uma matrinchã. Aí isso ele foi sendo aculturado aos poucos. Existe um historiador aqui na região chamado Samuel Benchimol. Ele foi o historiador que melhor escreveu sobre o nordestino, porque ele acompanhou o processo de migração desses caras. Quando chegava em Manaus e era distribuído para o Acre e outros estados para trabalhar no período da borracha. Então ele conversava com eles e tudo. Sabe o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, que antes dessa migração aqui para a região amazônica, a região amazônica não tinha uma linguagem uniforme. Foi só o nordestino vir para cá que ele unificou linguisticamente a língua portuguesa na região. Até porque é o seguinte, esse legado de vir para cá, de repente andar de canoa, que ele só andava de cavalo lá, isso foi uma angústia demais. Comer todo dia peixe, tá entendendo? E então, nos primeiros tempos do migrante aqui, a característica dele, que o professor chamava, ele estava naquele estado brabo. Ah, não quero isso não, que na minha terra eu só comia isso. Aí depois o cara começa a amansar. Mas ele, mesmo manso, ele nunca se esquece das origens dele. É por isso que ele sonha com a região dele de volta. Mas, às vezes, quando ele volta, ele não se dá mais bem. Aí o que é que ele faz? Volta de novo. Nem que seja morto, como aconteceu como um personagem aí, ó, do meu romance. Tudo bem, João? Não, ainda sobre essa questão do regionalismo local, o regionalismo universal, assim, eu visualizo, por exemplo, você fazer essa divisão bem clara na minha mente. Se você fala Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, não se trata de um romance que se possa dizer que é regionalista, né? Tipicamente regionalista, porque o regionalismo dele é totalmente universal. A gente poderia até enquadrar o 15 aí da Raquel de Queiroz como um tipo romance regionalista. O próprio Graciliano Ramos, com Vidas Secas, no São Bernardo, ele, apesar de geograficamente realmente regionalista, mas pela riqueza da narrativa dele, da linguagem, você também já não enquadra. Aí o que eu queria saber do professor disso é justamente isso. Primeiro é que eu acho que existe um certo preconceito. Eu acho que escritor nenhum hoje, nos dias de hoje, quer ser taxado como um regionalista, ou aquele regionalista tacanho de que falava o nosso saudoso Ayrton Sampaio, né? Que se confunde com causos. Eu acho assim, que esse regionalismo que se confunde com causos, com a história
sem nenhum tipo de trabalho com a linguagem, com a palavra, esse sim é um regionalismo que sepulto, acabou. Mas nada impede que você crie uma história ambientada num espaço regional, local, no interior mesmo, nos cafundós do Juda. Nada impede que você confira essa narrativa uma linguagem moderna, né? Claro que você não vai fazer um romance ou um conto urbano, já que ele está geograficamente localizado no interior. Mas, através da linguagem, essas questões aí podem ser superadas. Ou eu estou errado, professor Dilson Lages? Eu vou retomar aqui a sua fala. Você citou aí o nosso dileto Ayrton Sampaio, grande divulgador da literatura piauiense, estudioso e um extraordinário contista. Tarântula, isso? Falecido Tarântula. Sua natureza, em essência, questionadora, né? Por diversas vezes ele pontuou discussões aqui entre nós acerca desse regionalismo. Eu não vou, por uma questão de ética, aqui citar os autores citados e questionados na sua qualidade literária, mas eu vejo uma outra questão também a ser considerada nessa discussão. Esse regionalismo ele tem origem onde? Ele tem origem nos contos populares. E os contos populares, eles são a matriz de todo o processo de evolução que nós temos, não apenas no conto em si, mas nas narrativas em que tem a presença da mímese literária. Então, o conto popular, se ele é visto como tal, se ele é utilizado para abordar o pitoresco de dada comunidade, se eu concebo o conto popular como conto popular, ele pode ser um elemento muito válido de registro até hoje dos valores e dos afetos de uma dada comunidade, né? Até hoje nós vamos encontrar pessoas que produzem contos populares. Eu acho que hoje está mais difícil ainda produzir, porque é desafiador que comunidades que ainda apresentam elementos tipicamente do isolacionismo e do mundo rural, isso está cada vez mais distante, né? Então, os contos populares ele tem muito essa raiz. Então, se ele é feito como conto popular e que não quer ser outra literatura que não o conto popular, eu não vejo problema nele em si. Agora, quando ele se arvora da condição de funcionar como literatura que tem outros traços, eu acho que aí, como a literatura que tem um maior requinte no que diz respeito à inventividade linguística, de tomar a cena de textos mais inventivos, ou de pontuar-se como sendo um texto da inventividade linguística, aí eu acho que isso aí é um fator a se questionar, porque o conto popular, ele não é o texto canônico, né? Ele é o texto que é o dizer de uma dada região, a oralidade muito presente, então ele não vai estar entre aqueles textos considerados canônicos, mas se ele é produzido como conto popular, ele tem o seu valor, né? Agora, veja bem, pontuando aqui a questão do regionalismo, eu aproveito aqui para fazer um convite. Eu postei lá no Facebook, vai acontecer um conjunto de lives organizado pela, salvo engano, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma delas, elas têm, entre os participantes, está o professor Sérgio Gonzaga, que é um grande professor do Rio Grande do Sul, autor de um belíssimo livro de história da literatura brasileira, curso de literatura brasileira, e ele estará na terça-feira, via, se a memória não me falha, Facebook, ele vai estar falando sobre o romance de 30, acho que é ele quem vai estar falando, se a memória não me falha também. Eu pontuei, coloquei esse post lá no Facebook, eu vou compartilhar novamente e vou divulgar também no portal Entre Textos. Creio que não tem nenhuma inscrição remunerada, parece que não há. Então, vão acontecer, vai ser realizado esse conjunto de conferências sobre literatura às terças-feiras, e uma delas é sobre o regionalismo de 30, é agora dia 23, a quem interessar possa. Mas eu vou aqui tocar nesse ponto, e aliás a universidade de lá tem a editora que publica o Sérgio Gonzaga tem um livrinho chamado Romance de 30, o professor Idelgardo,
Tá me fugindo aqui, inclusive, tô até me fugindo se não é o professor Edelbrando o nome dele. Tá aqui um pouquinho distante aqui na estante, não tenho como eu retirar de lá no momento sem me ausentar de cá. Então, a mesma editora do livro do Sérgio Gonzaga tem um livro sobre o romance de 30. Então, eu vejo o seguinte, e aí eu vou tomar como parâmetro a inquietação ainda pouco do nosso dileto João Luiz, as pessoas não quererem parecer a alcunha de regionalista, né? Eu estou numa situação porque eu fui dar dialogar sobre um livro meu para uma entrevista de rádio com uma professora de Brasília, e ela me perguntava, olha, sua obra é regionalista. Eu não estava esperando aquela pergunta, porque até então, embora eu saiba que lá tem elementos do regional, é aquela pergunta eu não esperava, e na hora eu me senti, naquele momento ali, para mim não foi de forma alguma uma ofensa. Ela fez a leitura, e a leitura própria que pareceu para ela, né? Mas naquele momento eu fiquei me questionando o que eu ia precisamente responder, porque eu não concebia como regional. Mas o regional ele tem sido focalizado a partir de quê? Sobretudo a partir, hoje mais ainda, a partir da linguagem. Há corrente aí que trabalha com a ideia, com a defesa de que hoje nós temos um novo regionalismo. Aliás, esse foi um tema de uma conferência recente. Tem uma entrevista recente hospedada no Entre Texto do professor Erasmo Braga, professor aqui da Universidade Estadual do Piauí, do programa de pós-graduação da Universidade Federal, e ele fala um pouco a respeito do assunto. Quem está coordenando um núcleo de palestras coordenado pelo professor Júlio Bastoni, da UFC. Está lá no Entre Textos, se você consultar nas páginas anteriores, colocar lá neorregionalismo, o Júlio Bastoni, você vai encontrar lá a fala do professor Erasmo. Ele é um tema, aliás, do doutorado dele. Então, veja bem, não apenas desculpem as minhas digressões, não apenas essa característica da presença de palavras que são muito peculiares, e aqui tem essas presença, veja que a cuia ela vai adquirindo outros sentidos, a cumbuca que aí nós chamamos muito mais ela de cuia, né? Usada inicialmente para transportar farinha, né? Isso é cada vez menos comum. Existe até um ditado popular: quando se bate sobre a água com as mãos, né? Nesse sentido se diz, ele está batendo cumbuca, né? Sobre a água, né? Então tem esse ditado popular, né? Bater cumbuca, né? Pressionar a mão fechada sobre a água, né? Então, e essas palavras elas vão muitas vezes sofrendo transformações, vão sendo ressignificadas, e de tal modo que daqui a 2, 3 gerações, as gerações mais urbanas, né, se possa alguém até questionar literalmente qual é o significado, né, o sentido dessa palavra cumbuca, né? Vai questionar. E qual foram as outras palavras que você viu aí no meu texto aí? Já eu retomo aqui a elas. Agora, veja bem, João, tem alguns aspectos que nós temos que considerar também no regionalismo, que eu vejo. O que é? É a presença, além das palavras, no estricto senso, que é a presença da ideologia socialista. Porque o regionalismo, no seu sentido literal, e o regionalismo está na essência do modernismo na prosa de ficção, embora nós tenhamos lá já o Mário de Andrade conseguindo levar lá para a sua prosa a presença das vanguardas e fazer inovações sintáticas, inserindo lá a linguagem cinematográfica em seus romances, nós vamos encontrar no regionalismo, e que começa, portanto, no Nordeste, com o Congresso Regionalista que acontece aqui no Nordeste. É ele que é a grande matriz da literatura que começa a ser produzida, que promove a grande transformação na prosa de ficção brasileira, que se dá a partir de 30. Então, se nós tomarmos como parâmetro essas obras, literalmente, nós vamos encontrar a presença de quê? A presença do socialismo. Então, esses textos eles têm uma dimensão ideológica muito grande, e eu consegui enxergar, embora você tenha o fantástico, eu consegui enxergar na preocupação dos personagens que você cria aqui, eu consegui enxergar essa dimensão, essa preocupação com os mais frágeis. Então, toda a obra regionalista, há essa preocupação com aquilo que está oculto, escondido, com os mais fragilizados. Eu vejo isso aqui também no seu texto. Então, eu não vejo só do ponto de vista de uma ou outra palavra
da expressão linguística. Eu vejo também no perfil dos personagens que você representa. Embora não seja lá o regionalismo stricto sensu, poderíamos dizer que é a influência, né, desse regionalismo e um regionalismo renovado, né? Eu penso muito a partir dessa ótica. Eu vou passar aqui a palavra para alguém que queira pontuar alguma outra questão. Nós estamos já com o nosso tempo avançado. Eu ainda tinha feito aqui alguns outros questionamentos, sobretudo que diz respeito à questão do lugar da memória no seu texto, né? Porque quando você diz que você fragmenta por duas razões. Você fragmenta porque quer fazer valer a memória está muito viva, e fragmenta também porque, do ponto de vista de inserir, de se preocupar com o leitor, de tentar trazer o leitor para dentro do texto, fazer com que ele perceba e sinta esse texto com uma expressividade maior, né? Então, qual seria o lugar da memória e da autoficção, das suas experiências pessoais na sua prosa de ficção, né? Qual é o lugar da memória? Pareceu que ela é um elemento vital. Embora todo escritor, a autoficção esteja presente no texto dele, há escritores que a memória é o ponto de partida de sua criação, eles não conseguem se desvencilhar dela em momento algum. Então, eu gostaria de finalizar com essa pergunta e dizer que me encantou, sobretudo, as passagens. Tem um capítulo aqui que você descreve muito bem, aqui da navegação do Parnaíba, do Parnaíba, olha só, da navegação da Amazônia. Você tem as passagens aqui sobre a pequena cidade amazônica. Eu queria ler só um trecho aqui dele, me permita, antes de passar aqui na página 154. Aliás, eu li esse trecho hoje fazendo referência ao seu livro, né? A cidade era iluminada em postes de madeira, com espaços tranquilos, casas baixas, umas de alvenaria e a maioria de madeira, com fruteiras nos quintais, e nos convidava ao silêncio naquele instante, sem as vozes diurnas em suas artérias, com casas fechadas e ruas desertas, mas os grilos, as pererecas e os galos davam-lhe outra natureza. Área portuária pequena, cheia de barcos que se sacolejavam nas águas agitadas. Havia um barranco alto em toda a extensão dela, como flechas para se proteger dos invasores. Eu achei essa passagem do livro muito definidor da imagem que eu tenho da região amazônica, ou de uma das imagens que eu regularmente tenho da região amazônica. Eu não estou dizendo que é a imagem, mas é uma imagem que, para mim, definiu muito bem o que você concebe como Amazônia em sua obra. Então, você já fica sabendo o seguinte: você tocou num ponto capilar dessa minha narrativa entre as paisagens amazônicas e nordestinas. O livro fala de memórias. E as memórias que tem ali, tem a memória afetiva da família, tem uma memória de brincadeira do João Vivi, que ele coloca esses textos, tem uma memória política também. A memória política aí tem como um grande filtro irônico com relação à política local aí da cidade. E tem a memória da doença, patológica da doença, e a memória da prostituição. Então, todas essas vivências materiais aí, elas estão diluídas dentro do livro como forma de fragmentação. Está entendendo? De fragmentação. E existe uma coisa muito importante nessa questão que o João Luiz estava falando, sobre a questão do livro Grande Sertão Veredas. O que torna um livro universal é a dicção que o escritor usa nesse livro, aquilo que você chamava o estranhamento. Quando o escritor escreve uma obra, que ele é o único naquele estranhamento,
ou na sua dicção pessoal, ele passa a ser universal e passa a ser um modelo para outras pessoas escreverem aquilo também. Então, isso foi muito significativo, essa participação do contista juiz, tá entendendo? Então, essa singularidade, essa dicção única, de grande certeza, de grande vereda, sertão, resgatear o ambiente social, os costumes de uma parte de Minas Gerais, com palavras diferentes, com uma linguagem diferente. É isso aí que tornou a linguagem universal desse escritor. E todo escritor que faz isso, ele se torna pessoal. E não adianta, ele não precisa nem fazer uma obra de 1000 páginas, de 800 páginas. Basta você saber escrever essa dicção. Então, o que eu acho mais importante da literatura não são os temas, porque eles são reproduzidos desde a Grécia para cá, mas a forma da linguagem que tu coloca nesse texto renovado. Aí que está o valor da literatura. A literatura sempre ela se renova, não nos temas, porque os temas são repetidos, mas na forma como o escritor escreve numa linguagem diferente. Bem, o João, acho que você quer falar, João Luiz? Você quer habilitar seu microfone, é isso? Ô, João Luiz, você quer habilitar o microfone, é isso? Tentar habilitar por aqui. Não, era só... Não estou ouvindo. Ok, isso. Não, João, quando você falou que os temas são os mesmos desde os gregos, né? E, de fato, é verdade. O que muda é justamente o tratamento dos temas. Aí eu me lembrei de um livro chamado Variações sobre o Mesmo Tema, um livro publicado na década de 80, que, a partir de um conto de Machado de Assis, A Missa do Galo. E aí vários escritores, Osmans Lins, Lígia Fagundes Telles, Antônio Calado e outros, trabalharam o mesmo tema, a mesma temática, a Missa do Galo, dando uma leitura diferente. Então, é só para concordar com isso que você acabou de falar, João, que os temas fazendo realmente... paráfrase, né? Exatamente, paráfrase, exatamente. Variações sobre o mesmo tema. Os temas são os mesmos, são universais e atemporais. O que muda realmente é o tratamento que é conferido, que o escritor confere ao mesmo. Era só para pontuar essa questão aí. Obrigado. Nós temos aí algum outro questionamento, alguma observação? O que é de amazonense aí? Amazonense? A Marta? Eu gostei da Marta. Quando ela vier aqui, ela tem que me procurar aqui em Manaus para ela comer culinária do Nordeste, como bolo de goma, que eu faço. Pois olha, eu aceito porque eu realmente já estou até com fome de tanto dos pratos que você veio descrevendo, né? O peixe com vinagrete. Maria, muito beleza. Eu gostaria só de dizer que eu aprendi muito, né, neste encontro aqui com vocês. Eu sou uma aprendiz eterna, eu não sei nada praticamente, e agradeço ao convite e digo que também, né, eu escrevo um pouquinho, e eu escrevo poesia, então a prosa, para mim, ela é mais ainda para leitura, mas eu estou aí estudando formas de expressá-la, né? Porque acredito que somos capazes, né, de fazer tudo aquilo que colocamos em mente para fazê-lo, né? Então, gostaria de dizer que de repente a gente pode trocar correspondências, um mandar livro para o outro, não sei, né? Porque
e conhecer a obra de vocês, porque aqui eu tenho uma dificuldade de comprar livros de literatura brasileira, né? Porque aqui na Espanha é muito escasso. Mas, assim, livros muito já que estão circulando em grandes editoras, né? Que são traduzidos e essa coisa, mas só que eu não gosto de ler a tradução, já que eu sou uma falante de língua portuguesa, porque acho que é uma riqueza, né? Conhecer no próprio idioma desses escritores que escrevem em língua portuguesa. Eu não digo dos demais outros idiomas, porque estou aprendendo alguma coisa para poder ler em inglês também, porque acho que a literatura americana está contaminando o mundo e eu preciso também não ficar para trás, né? Entendê-la também. Mas, no momento, a literatura amazonense, que é a minha nova enfoque de estudo, não só amazonense, mas eu quero dizer, quando eu falo do Amazonas, eu quero contemplar a Amazônia de modo geral. Vocês que estão aí no estado de Piauí, eu não conheço a literatura que é feita aí, né, que é também brasileira, então, assim, eu me coloco aqui para trocar essas correspondências e tudo mais, tá certo, gente? Podem contar comigo, se caso for possível e eu puder acrescentar algo, eu estou aqui para qualquer eventualidade. Tá bom. Obrigado. Eu queria dizer uma palavrinha para dizer que a Marta, colega Marta, escritora, está à nossa frente, João Pinto, e professor Dilson. Não sei em relação ao professor Dilson, não sei se ele escreve poesia, eu pelo menos não vi. Ela está mais à frente porque se ela escreve poesia, por que ela está à frente? Porque para mim escrever poesia é muito mais difícil. Aliás, nós temos um poeta piauiense aqui, Paulo Machado, que tem um pequeno poema, um haikai, que diz assim: fazer poema é fácil, é como amordaçar um lobo. Aí você tem uma ideia, é um metapoema, tem uma ideia como é difícil fazer poema. Então você está de parabéns que está à nossa frente. Pelo menos à minha frente, né? Que eu não me atrevo muito, embora eu escreva alguma coisa de poema, mas o meu foco é realmente a prosa e, no caso, a prosa curta, né? Os contos. Obrigada. Mas eu sei que eu ainda preciso aprender muito para chegar a algum lugar. Você vai chegar. Nós gostaríamos de agradecer o Marcos, Marciene, querem dar alguma palavra? Querem fazer alguma intervenção? Nós estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje, é o segundo Círculo Literário Virtual Entre Textos. O círculo tem a seguinte configuração: nós entraremos em contato tanto com textos em prosa, como com textos em forma de poema, tanto com romances, contos, novelas, como com poemas, e de forma alternada. Um encontro é prosa, o outro encontro é poema. Enquanto durar a quarentena, os nossos encontros eles acontecem quinzenalmente. Quando essa circunstância ela for superada, nossos encontros passarão a acontecer mensalmente. Então, no próximo encontro, nós teremos aqui o poeta L. Ruas, uma grande voz da literatura do Amazonas, e o estudo do poema será feito sob uma outra perspectiva. Se nós aqui entramos em contato com esse livro fabuloso do escritor João Pinto, a partir dessa perspectiva de ele formular 6 perguntas a si mesmo e responder, a perspectiva do próximo encontro será outra. Qual será a perspectiva? São leituras, o título é Leituras Compartilhadas. E por que leituras compartilhadas? Nós temos o mesmo poeta e a mesma obra, e 3 ou 4 convidados expõem o seu olhar sobre aquele poeta. Escolhem um texto, leem o texto, fazem a sua leitura do texto e em seguida comentam o que lhe encantam naquela obra. Então trata-se, o poeta L. Ruas, nós estamos com muito material dele que está circulando aí em PDF, que está disponível pela internet para compartilhar, e é o encontro do próximo dia
4 de julho. Quem, porventura, participou aqui do encontro, nos encaminha um e-mail, dilsonlages@uol.com.br ou pela página do Facebook, que eu vou socializar o que tenho em PDF do L Ruas. Agradeço a presença de todos e até a próxima oportunidade. Muito obrigado ao escritor João Pinto por ter aceitado participar conosco desse momento e compartilhar de sua sabedoria e de sua vivência com a linguagem literária. Obrigado a todos os que compartilharam desse momento conosco. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, João Pinto. Um abraço grande. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, irmão. Boa tarde. Marta Cortesão. Um abraço. Boa Um tarde. abraço aí para vocês. Prazer. Marcos Carvalho. Prazer foi nosso. Prazer, amigo. Deus. Produtivo, viu, o diálogo.